Revolta da Armada. O grupo é eu, o Rubens e o Gustavo Flauzino. Começou com a renúncia de Deodoro da Fonseca em 1891 e ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é no governo de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do país em 1891, e no segundo foi em 1892 a 1894 no governo de Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do país, que assumiu a presidência após a renúncia do Deodoro da Fonseca. Ela ocorreu no Rio de Janeiro. Os principais objetivos dela foram que os revoltosos eles eram contrários às mudanças políticas patrocinadas por Peixoto e a convocação dos eleitores para as eleições que pudessem escolher novos governadores, que o governador não permitiu. Os revoltosos também queriam a manutenção dos poderes militares no poder. As principais causas foram interesses e divergências e disputas entre grupos políticos no começo da República Velha. Após a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca em 1891, ao assumir, Floriano Peixoto destituiu todos os governadores que apoiavam Deodoro. Este fato foi o que mais gerou divergências políticas. Alguns grupos militares, principalmente da Marinha, eram contrários à ascensão política dos civis, promovida pelo governo Floriano. Pouco prestígio político no âmbito federal da Marinha em relação ao Exército. E os militares revoltosos da Marinha contestavam também a legalidade do governo Floriano, pois a Constituição dizia que o vice-presidente só poderia assumir o poder após 2 anos de mandato do próprio presidente. Como a renúncia de Deodoro aconteceu antes de 2 anos de mandato, os revoltosos contestaram a legalidade constitucional do governo de Floriano. Os líderes do movimento eram o almirante Custódio de Mello e o almirante Luiz Felipe da Ganha. A revolta contou com algumas unidades da Marinha Brasileira. A revolta começou no mandato de Deodoro da Fonseca e se estendeu até o mandato de Floriano Peixoto. Na primeira revolta, bombardearam o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Na segunda, atacaram a Baía de Guanabara, na cidade de Niterói, que também é Rio de Janeiro. O desfecho foi quando tomou posse como presidente, o Marechal Deodoro percebeu-se rodeado de políticos que não o apoiavam. Ao invés de tal diálogo, optou por fechar o Congresso, indo contra a Constituição que ele aprovou naquele ano. Isso gerou a primeira ação de alguns grupos da Marinha, como por exemplo o da Baía de Guanabara, que prometeram atacar a cidade de Rio de Janeiro, que era a capital da República naquele momento. A Marinha viu que no Rio de Janeiro não tinha mais condições e eles migraram para o sul. As tropas ocuparam a cidade de Desterro. Desterro hoje em dia é Florianópolis, e eles tentaram um acordo com os gaúchos, só que eles não conseguiram. Sem a devida ajuda, o Partido Republicano contava com todo o suporte do Exército e do Partido Republicano Paulista. E, como se não bastasse, Floriano adquiriu a nova frota de navios, a qual solicitou em caráter de urgência junto com um empresário e banqueiro norte-americano chamado Charles Flint. Tripulada por mercenários dos Estados Unidos, a frota de guerra saiu do porto de Nova York em direção à Baía de Guanabara para conter os rebeldes.